Ok. Então, hoje vamos falar sobre os troncos do verbo hebraico. Nós falamos já dos modos, falamos do perfeito, do imperfeito. Existem outros modos, por exemplo, o imperativo, que é bem parecido com a ideia do português. Mas o perfeito e imperfeito foge bastante do que nós estamos acostumados, uma vez que não importa tanto a questão do tempo, como o verbo português, que trabalha muito forte a questão do tempo. No hebraico, nós temos a ideia da ação completa ou incompleta, ação que está em andamento, que é o que nós chamamos de perfeito, seria basicamente a ideia de uma ação concluída, acabada. O imperfeito é uma ação que ainda não foi concluída, inclusive ela pode estar acontecendo ou acontecerá, ok? Isso de forma bem resumida, né? Porque são várias as nuances acerca do verbo. E além dos modos, nós temos os troncos. São 7 troncos. Nós começamos sempre com o mais simples, que chamamos de calo. Então, nós temos 7 troncos, e o nome desses troncos são derivados da raiz verbal paal. Então, nós temos piel, ual, ifil, ofal, pael, todos derivados dessa palavrinha aqui, ó, paal, que significa ele fez, é o verbo ele fez. Isso aí é uma coisa muito antiga, que os gramáticos lá da Idade Média é, pegaram como paradigma, como parâmetro, esse verbo paal, e aí, conforme alguns detalhes que veremos, é, nós temos, então, é, o nome desses 7 troncos. Alguns criticam essa escolha desse verbo porque ele é um verbo fraco. Não sei se você se lembra do verbo fraco e verbo forte. O verbo fraco seria o que mais próximo do verbo irregular. E aqui nós temos um agutural, que é o ein, né, no centro. Isso traz algumas alterações quando da conjugação. Então, essa crítica aí, mas todo mundo se refere aí a esses 7 nomes. Então, nós temos o mais simples, que é o calo, que não deriva daqui, né? Percebeu que não tem nada a ver com pau. Calo significa leve, e o verbo calo significa ser leve. Por quê? É a forma mais simples, onde nós não temos nenhum prefixo, nenhum sufixo, nenhum formativo no verbo. Nós já vimos que a forma mais básica, por exemplo, ele escreveu é katav. Eu pego as 3 consoantes do verbo e só. Não tem nenhum preformativo, nenhum sufixo. Então, a forma mais básica é o calo. Aqui que nós temos, então, os demais troncos, os 6 troncos. Nós temos o nifal, que basicamente traz o passivo ou reflexivo. Então, o cal traz a ideia ativa, por exemplo, eu mato. O nifal passivo, eu morro ou sou morto. Ok? Veremos alguns exemplos. Perceba que em hebraico, então, essa palavrinha nifal. Perceba que eu pego o paal, e aqui é interessante, ó, nada é por acaso. Essas são as características dos verbos que estão no nifal. Nós veremos que é um nun com o hirik, ni. A segunda consoante fica sem som, al, ou melhor, o pataque, que fica, no caso, quando eu aplico essas características em paal, fica nifal, ok? O piel, você vê, ó, paal, piel. Qual que é a característica? Um hirik no início, serê aqui, e aqui teria um pontinho, a duplicação, mas como é um ein, não tem. O que é o piel? O piel é um ativo, assim como o cal. Só que é um ativo intensivo, traz uma ideia de intensidade, uma ação mais intensa. Então, por exemplo, ele matou no cal. No piel seria ele assassinou, ele exterminou, algo mais intenso. Às vezes ele aparece com a ideia de causativa, ou seja, uma ação que causa algo. Então, ele derrubou, ou seja, fez cair. O pual é fácil. Por quê? Ele é o passivo do piel. Pual, ó. Pual. Pual, ó. Ele é o passivo do pual. Então, por exemplo, ele assassinou Pielo.
O polo seria ele foi assassinado. Perceba aqui, ó, características do polo. O U no início, essa letrinha aqui é o kibutz, essa vogalzinha, al. Daí pro al. Então, kibutz e um patá. Itpael. Itpael é um reflexivo, ou seja, aquela ação que o indivíduo ele pratica e atinge ele mesmo. Ele se matou, por exemplo. É uma ação reflexiva. Está atingindo o próprio indivíduo. Ok? Característica principal do Itpael, como diz o nome, é o It. Ok? It, aí é o restante aqui do Paal, ó. Itpael. Ok? Então, a principal característica, eu vou acrescer esse prefixo aqui, hit, tá? Ifil. O ifil, ele é a principal forma de se trazer a forma causativa de um verbo, ok? Perceba aqui, principal característica, o ri, ok? E esse hirikiud aqui, refil, tá? O ofal é fácil, por quê? Ele é o passivo do ifil, ok? Desses troncos, o que mais aparece no texto hebraico? Como você já pode imaginar, aparece muito, o que mais aparece é o calo, né? É a forma mais simples, aparece demais. Até porque se você aprende, consegue identificar os paradigmas do calo, é fácil identificar os demais. Então, tendo um nun, por exemplo, você, peraí, esse aqui não é calo, é unifal, certo? E um hit, paelo. Esse ri, ou ro, e fio, ou falo. Mas o que mais aparece é o calo. Depois vem o unifal e piel. Esses três aqui. O fal é raro sim, aparece pouco. Hitpael aparece mais. E fio também aparece com uma certa frequência. Mas principalmente calo, nifal e piel. Ok? Então são os 7 troncos. Então, por exemplo, um verbo pode aparecer no tronco nifal na forma perfeita ou imperfeita, ou no imperativo. Ok? Pode aparecer no piel, no perfeito ou imperfeito. Em aula anterior, nós vimos as características do imperfeito. São os prefixos. Eu vou colocá-los tanto no nifal, como no piel, como no pual, como no hitpael, no ifil, no irrofal. Vamos falar um pouquinho do nifal. Então, o nifal, na maior parte dos verbos, tem a função de passivo simples, quando comparado ao cal. Sempre o paradigma é o cal, né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, no cal, ele capturou. Lahad, ó, a forma mais básica do verbo. Lahad, ele capturou. Um verbo muito comum, principalmente ali em Reis, Crônicas, fala das guerras, né? Capturar um exército, tomar uma cidade, Lahad, ok? No Nifal, significa ele foi capturado, ou seja, é o passivo. A forma perfeita do Nifal, ó. Então, eu pego o Ni e o Patá. Ni-A, né? Nifal. Então, fica Nil-Kad. Nil-Kad. Então, a característica aqui no perfeito do Nifal, a forma mais simples do Nifal, é o Nun com Hirik, o Lamed com Shevá, que no caso aqui, essa segunda consoante fica muda, então um Shevá mudo, porque ele é precedido por uma vogal, então Nil. Como aqui não tem vogal, é um Shevá mudo, e aqui eu tenho uma das letras que recebe o Dagesh, aqui não tem Dagesh, porque é precedido por uma vogal, lembra? Aqui eu tenho Dagesh, porque antes dele não tem uma vogal, eu tenho aqui um Sheva mudo. Então, Nil Kat, ele foi capturado.
Então, basicamente, funciona assim a ideia do verbo hebraico, nesses troncos. Cada tronco tem a sua característica que vai sendo agregada naquelas 3 consoantes que são a raiz do verbo. Lembrando que existem verbos que são irregulares, que não possuem 2 consoantes, mas, perdão, não possuem 3 consoantes, mas 2 consoantes. Os ocos, por exemplo, mas são irregulares. A regra é que tenhamos 3 consoantes. Então, a ideia é que, de alguma forma, alguma característica desse tronco aparecerá agregado às 3 consoantes. Ok? Mais aquela conjugação do perfeito e do imperfeito que vocês já conhecem. Em alguns verbos, o unifal aparece, traz uma ação reflexiva. Regra, traz a ideia do passivo, mas pode reflexivo também. Então, por exemplo, ele escondeu. No calo é satar. Satar, é a forma bem básica. Ele se escondeu, olha que interessante. É reflexivo, ele escondeu a ele mesmo. Ele se escondeu. Então, tem nistalo. Você consegue perceber por que é nifal? Eu tenho ni, tar. Quando eu coloco essa característica lá no palo, fica nifal. Então, tem aqui nis, tar. Ok? Então, pegando a ideia, muito bem. Outro tronco que eu tenho aqui, aliás, no unifal ainda, em alguns verbos, olha só, isso praticamente acontece em todos os demais troncos, tá? Alguns verbos, eles não aparecem, não existem no cal. Não tem no cal. Por quê? Aí só Deus sabe. Mas no texto hebraico não são encontrados no cal, não aparecem. Mas aparecem no ifil, ou no nifal, ou no piel, simplesmente não aparece. Nesses casos, normalmente, o verbo, ainda que ele apareça em um tronco que não é o cal, ele pode trazer a ideia ativa. Pode ter o mesmo significado de ativo simples como cal. Exemplo, o verbo laham não aparece nenhuma forma cal dele. Só aparece no nifal. Então, você veja aqui, nil, ham, que é o verbo lutar. Então, ele lutou. Perceba que a tradução aqui é ativa. Uma ação ativa, muito embora está no nifal. Isso acontece com alguns verbos, ok? Só a prática, a consulta de dicionários vão mostrar quais são esses verbos, tá? Mas são exceção. Professor, Oi. aí nesse caso seria, por exemplo, aquela passagem de Jacó quando luta com Deus no Val de Jaboque, seria isso aqui? Não, lá é outro verbo. Não vou saber de cabeça agora, mas Ah, é tá. outro verbo que traz a ideia de uma luta mais corporal. Esse Nilham seria mais a ideia da luta da batalha, exército, de grupos, tá? Até que guerra é milhamá. Você vai pôr um memo aqui, milhamá seria guerra, a batalha, tá? Lohen você pega, Lohen seria o guerreiro, né? Outro exemplo aqui de um verbo que não aparece no cal, então no unifal ele traz a ideia ativa. Nishba, ele jurou. Eu pego aqui essa raiz, Nishba, ele jurou. Não é ele foi jurado, ele jurou uma ideia, uma ação ativa, muito embora eu tenha aqui um unifal, ok? Isso são exceções? São exceções. Por exemplo, são verbos que justamente por não ocorrer no cal, você procurar em toda a Bíblia, e aí você vai ter essa informação onde? Num bom léxico, num bom Uhum, dicionário. Então você vai lá no sim. dicionário, procura aquela raiz, vai aparecer lá. As formas do unifal, vai dizer não aparece no cal, alguma coisa assim. Tá? Ok? Depois do unifal tem o piel, que traz, em regra, aquela ideia de uma ação mais intensiva, mais forte.
E aí eu tenho uma ligação entre o piel, o pualo e o itpael, certo? São todos troncos intensivos. Enquanto o piel é ativo, o pual é passivo. E o itpael é reflexivo, mas sempre não. A regra é de ações intensivas, se comparadas com o calo, com o nifalo, ok? Então, vamos lá. O uso mais comum do piel é um intensivo do cal. Exemplo, ele beijou, está no cal, ó. Nashak, ele beijou. Ele beijou repetidamente, ele beijou intensamente. Então, dependendo, que é um nish, e faltou aqui, desculpa, faltou o tsere aqui, ó. Nishek, que é piel, né? Nishek. Então, nashak, nishek. Quais são as características do piel? Tem aqui pi, né? Então, tem o hirik. Eu tenho um dagesh, que é uma duplicação da segunda consoante. E teria que ter aqui tsere. A gente vai ver bem aqui, ó. Você tem o hirik, tem o tsere e tem a duplicação da segunda. Aí por que falam dessa intensidade do verbo? Uma característica, então, justamente um dagesh forte aqui, que o dagesh a gente já sabe que é o quê? A duplicação da consoante. Então, tanto no piel, como no pual, como no itpael, eu vou ter esse dagesh na segunda consoante do verbo, da raiz. Ok? Então, a ideia, dependendo de você pegar o contexto você pegar a leitura, ver que está no piel, quer dizer que houve um beijo ali, é intenso, ou ficou beijando várias vezes. Então, por exemplo, o encontro de Jacó com José, quando, né, ele abraça ali, se beijam e fica um tempo ali chorando, né? Então, o piel ele traz essa ideia de ações que no caos são mais leves, vamos assim dizer. Certo? Então, matar, no caos, seria assassinar, né? Trucidar, destruir, no piel. Tá? Muitos verbos expressam a ideia causativa, ou seja, cria uma situação da mesma forma que o if feel. Muito embora o if feel é o tronco utilizado para o causativo, acontece às vezes acontecer com o piel, exemplo. Então tem aqui, ele foi grande, gadalo. Lembra que gadol é grande? Vem da mesma raiz aqui o verbo calo, gadalo. Ele foi grande. Ou, dependendo do contexto, ele é grande, né? Agora, ele tornou grande. Ele exaltou, ele engrandeceu, ou seja, uma ideia causativa. Guidelo. Ok? Muito bem. Ainda no piel, também, igual no nifal, há verbos que não aparecem no cal. E no piel, traz um significado ativo simples. Dois exemplos. Ele buscou, bikesh. Ele falou, né? Isso aqui é um verbo muito comum de Ber, né? Que é o davar, de onde tem o termo davar, que é palavra, vai da Ber e disse. Então, o de Ber aparece no piel e não tem assim uma diferença de tradução como que seria se fosse no cal. É um ativo simples. Ele falou, bikesh, ele buscou, ok? O pol é muito simples. O pol, ele é passivo do piel. Inclusive, é o mais uniforme e previsível em relação aos demais troncos. Então, eu tenho um verbo que tem a forma do piel. Na Bíblia tem, não é muito comum. Esses passivos, o pual, o ofal, que veremos, não são muito comuns. Mas é simples, o significado do pual é o passivo do piel. Então, ele procurou, bikesh, ele foi procurado, bukash. Perceba que o nome aqui do tronco está relacionado com a vocalização da raiz. Pual, ó, bukash. Piel, bikesh.
Você vai no Nifal, Nifal, Nilkad. Então, este nome não é do nada, não é no inventário do nada, tem uma lógica. Ele reflete a vocalização daquele tronco, pelo menos na forma do perfeito, que é a forma mais simples, né? Então, Nifal, Nilkad, Piel, Nishek, Bikesh, Bual, Bukash, Hulal. Então, ele procurou, é o ativo, é o Piel, Bikesh. Ele foi procurado, é o passivo, Bukash. Ele louvou, Hillel. Você deve ter ouvido a expressão Hillel, tem a ver com louvor, um hino, né? Hillel, da onde vem a aleluia, né? Aleluia, né? A louvem Iá. Então, no Piel, esse verbo aparece no Piel, ele não aparece no Cal, ele aparece no Piel na forma simples, né? Ativo, sim, ele louvou. O Pual, que é o passivo, ele foi louvado. Então, o Senhor foi louvado. Rolalo. Hillel, rolalo. Então, perceba que a vocalização é a característica, ok? No caso do hit pael, a maior característica é justamente esse hit no início. Hit. Você pega aqui, hit ametz, hit na pele. O piel, ele expressa ação reflexiva, em regra. Então, ele era forte, ametz. Agora, ele se mostrou forte, ele se fortaleceu. Hit ametz. Então, a principal característica é justamente esse hit. Por isso que é hit pael. E aí eu tenho ael, né, o que é um patá, serê. E, assim como o pielo, assim como o poal, eu tenho a duplicação da segunda consoante da raiz. Um daguete forte no pielo, no poal e no hit pael. São características semelhantes. São três formas intensivas, uma ativa, uma passiva e uma reflexiva. Então, você pega aqui, por exemplo, na fala, ele caiu. Hit na pele, ele se prostrou, ou seja, ele se levou ao chão. Ele se prostrou. Ação que ele está sofrendo aquela ação. Ele está fazendo, ele está praticando a ação e está sofrendo a ação. É a regra do Ritpael, uma ação reflexiva. Também acontece que alguns verbos são traduzidos de forma idêntica ao caule, como um ativo simples. Então, ele se movia, hit, haler, haler, hit, haler. Ele se movia. Muito comum, ó, talvez a palavra no hit pael que mais aparece no texto hebraico é essa aqui, ó, que é o verbo orar, interceder. Hit, palel. Ele orou, intercedeu. Hit, é a característica principal do hit pael. Né? Ok? Aí eu tenho dagesh, que duplica a segunda consoante, que traz a ideia do intensivo, tanto no piel, como no qual, como no hitpael, e a vocalização, né? Você percebe aqui, hitpael, no caso aqui, se eu pego a raiz e coloco a vocalização, fica hit, palelo. Ok? Então, não é difícil memorizar os troncos, uma vez que você entende essa questão da vocalização. Sempre colocada, aí o nome, né, no caso, surge da vocalização de cada tronco, colocada nessa base aqui. Palo, nifalo, piel, poal, etpael, fil, ofalo. Vamos lá, então. E fil, normalmente é a forma causativa do calo.
Então, por exemplo, ele conheceu, Yadá, verbo muito comum, né? Aparece demais. Ele conheceu, ele percebeu, ele, né, teve a percepção, Yadá, no calo. No ifil, fica odiar. Ele fez saber, olha só, causativo, ele fez saber, ele informou. Enquanto ele conheceu, o outro é o causativo, ele tornou conhecido, ele informou, ele fez saber. E aqui nós temos só um detalhe que, como é um verbo irregular, tem o iod no início aqui, certo? Então, esse iod torna-se um rolenvado. Então, rodia. Essa característica, aqui vai dar para ver melhor, no verbo de baixo, que é perfeito, aliás, que é um verbo forte, característica do ifil. Às vezes o verbo ifil, interessante isso, é usado no sentido de uma declaração. Olha só. Ele era justo. Sadek. Você já sabe que justiça é tzedek. Meler tzedek, né? Melquisedeque em português, que é o Meler tzedek, é rei de justiça. Meler, que é rei, Tzedek, Melquisedeque é rei de justiça. Então, o verbo é esse. Sadek, ele era justo. Agora, interessante essa nuance do ifil. Ele declarou justo, ele justificou. É o ifil, que é o hitzik. Então, aqui dá para ver bem as características do ifil. Então, pega aqui esse ri, e na segunda consoante, que eu tenho? Um hirikiud aqui. E a primeira fica muda, né? Fica com Sheva mudo. É a mesma ideia do Unifal, né? Eu acrescento Uni e fica mudo aqui a segunda consoante. Então fica Hitzidik. Sadek, ele era justo. Hitzidik, ele justificou. Ele declarou justo. Ok? Da mesma forma que nós já vimos, o verbo, mesmo estando no ifil, ele pode ter significado como ducal. Tá? Então, ele salvou. Roshia, que é a raiz muito importante de onde vem Yeshua, salvação, né? Que é o Yod, o Shin e o Ain. E onde vem, dizem em português, Rosana, né? Rosana nas alturas, na verdade é Roshana, salva, ó, salva, né? Mas passou para o português como Rosana, né? Ou Osana, né? Osana nas alturas. Esse verbo aqui. Ele está no efil, como é um hiri, que é a primeira consoante, torna-se um rolenvave. Mas Roshia, ele salvou. Perceba que é uma ação, uma tradução ativa, simples. Muito embora alguém pode dizer assim, não, mas ele causou a salvação de alguém, ele salvou. Mas fica mais fácil você dizer ele salvou, simples. Então não deixa de ter uma ideia causativa por trás. Ah, ele causou a salvação de alguém, né? Enfim. Ele cortou. Outro exemplo, está no ifil, mas traz uma tradução ativa, simples. Ele cortou, né? Então tem aqui que novamente um verbo forte, dá para ver bem as características, né? Karat é o verbo, que é o kof, uresh e o tav. É muito importante esse verbo, que ele significa cortar, mas ele é utilizado no contexto da aliança. Então, no hebraico se diz, literalmente, ele cortou uma aliança. Abraão cortou uma aliança com Abimeleque. E a gente traduz isso. Abraão celebrou uma aliança. Mas, literalmente, ele cortou uma aliança. É que para nós fica estranho. E é esse verbo aqui, o karate. Aqui percebe-se bem a característica, então, do ifil. O hirikiut, por isso que é ifil, né? Eu tenho aqui no meio o outro i, né? Hir, rit. Hir, rit. Ok?
Professor, nesse Pode falar. caso, essa tradução aí do cortou seria, não é quebrar a aliança, mas firmar a aliança? Exatamente. Ah, tá. Aí o contexto, às vezes você vai encontrar essa palavrinha num contexto que, cortou o animal. Então é o que nós fazemos, cortar mesmo. E às vezes você vai encontrar a mesma palavra com o mesmo significado, e Abraão cortou uma aliança com Abimeleque. Literalmente é isso, ele cortou uma aliança. Mas ele celebrou, aí nós, ou firmou, aí depende da tradução em português, mas a ideia é de firmar uma aliança, criar uma aliança, estabelecer uma aliança. Mas a palavra hebraica é cortar. Aí vem lá daquela ideia, até quando Deus celebrou aliança com Abraão, apareceu uma visão e apareceu um animal cortado no meio, e Deus passa no meio do animal, né? Lembra disso, né? E que Sim, aí, Gênesis 15. É. exatamente. E por que disso? Uhum, Porque naquele contexto, uma das formas de celebrar uma aliança era isso. Cortava seu uhum, animal, passava no meio dele, dizendo: olha, quem quebrar essa aliança, né? uhum, Que seja feito como foi feito com esse animal, que seja cortado, destruído, ok? Então, uhum. cortar aliança. Há verbos, aqui, o ponto 4, que não se encaixa em nenhuma categoria acima. Então, o ifil, ele, como eu disse, não é tão comum, mas como é o calo, nifalo, pielo, são os mais comuns, os troncos. Então, o ifil, às vezes, ele traz, principalmente nos livros poéticos, algumas nuances diferenciadas que não vai encaixar em nenhuma dessas. Mas aí são situações atípicas que só a prática, a leitura, né, o conhecimento aí do vocabulário que vai te deixar mais à vontade com essas questões. Eu estou Nem com uma sempre, dúvida. sim, Eu estou com uma dúvida com relação a isso, porque, por exemplo, o Piel ali é algo mais intenso, né? Que você sim, falou. sim. E é o verbo é algo mais intenso ou no contexto se torna algo mais intenso? Então, ela pode ser colocada no cal ou, e o mesmo verbo no Piel. Ou não, é um verbo que, se ele é mais intenso, ela não entraria no cal, ela só entraria no piel. É isso que eu não estou entendendo. Não, eu posso, por exemplo, vamos pegar o exemplo do português. Dois verbos, matar e assassinar, ou matar e trucidar. São dois verbos diferentes. Qual que é a ideia do matar? Tirar a vida de alguém. Quando você fala trucidar ou assassinar, qual que é a ideia? Matou alguém, só que de forma violenta, ok? Então, para nós não existe essa diferença, nós usamos verbos diferentes. No hebraico usa-se o mesmo verbo, Ah, só tá. que em Então, troncos diferentes. entendi. É porque ali, no caso, apareceu louvar, né, no piel. Sim, Aí eu queria entender, é exatamente isso. O piel, se ela está na forma piel, esse louvar é algo intenso. isso, essa é a regra. Uhum, exatamente. Tá. E se Tá? for no cal, como é que ficaria? Então, é que tá. Aí tem alguns pontinhos, vamos voltar aqui, ó. Normalmente, a regra aqui, no caso do Piel, é uma ação intensiva do calo. Agora, surgem situações que o verbo, ele nunca, não existe, não aparece no calo, certo? Ah, tá. Uhum. Aí, normalmente, ele vai possuir um significado simples, como se fosse o calo. Tá, O que ok. acontece com praticamente todos Entendi. os troncos, tá? Entendi. Ok. Ok. Itpael, Ifil, ok. O ofal é simples, assim como o pual, o ofal é simples porque é o passivo. O ofal é o passivo do ifil, o pual é o passivo do piel. Qual que é o passivo do caule? Em regra, nifal. Então tem o cal ativo, nifal passivo. Piel ativo, pual passivo. Ifil ativo, ofal passivo. Itpael, reflexivo. São as regras, ok? Então, o passivo do ifil, a maioria dos verbos também não é comum aparecer o fal, tá? Esse tronco não é comum. O passivo normalmente é mais unifal mesmo.
Mas outro detalhe é que, normalmente, a maioria dos verbos que aparecem no Rofal, no texto bíblico, são fracos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ele trouxe, tá no ifil. Tá? Aqui é um verbo oco, lembra do verbo oco? Então, aqui eu tenho o bet, um vav e um aleph. Aí o verbo, conforme a conjugação, perde o rolen vav do meio aqui. É o verbo oco. Vai voltar lá quando nós estudamos os verbos irregulares. Então, o verbo bo, né, ele aparece muito, que é a ideia de ir, de entrar no calo. No ifil, a ideia é causativa. Ele trouxe, ele fez entrar, ele trouxe algo, certo? Isso no ifil. O ofal é o passivo disso. Então, ele foi trazido. Então, enquanto o ifil causa, o ofal ele recebe a ação dessa causa. Então, ele trouxe. Então, se fosse no calo, e esse verbo tem no calo, ele foi, ele entrou, ok? No ifil, ele trouxe, ele fez entrar. No ofal, que é o passivo, ele foi trazido. O trouxeram, ok? Ele foi trazido. Outro exemplo. Ele matou, que é outro verbo irregular, o mut. Então, tem aqui, seria o mem, o rolen, vav, o tav. Verbo o. Sumiu aqui, né? O original aqui, o rolen vav. Então, ele matou, remit. Ele foi morto, hu mat. Ok? Ok. Então, é isso. Voltando aqui. Qual que é o próximo passo para vocês? Certo? Essa gramática aqui, que é a que eu uso, né? Ela tem no final dela todos os paradigmas. Então, por exemplo, você vai lá no final, né? Vou pegar aqui. Pega aqui tabela de verbos. Então, tem verbo forte. Aí tem a conjugação no calo, no pielo. Ainda que esse verbo não apareça, mas para você compreender a conjugação. Calo, pielo, me falo, eu falo, e filo, e tu paelo. Ok? Verbo fraco por que que ele é fraco? Porque a primeira é um gutural. Então, você vai achar aqui. No calo, no nifalo, no ifilo, no ofalo, no perfeito, no imperfeito, imperativo. É o próximo passo agora. Isso não tem muito como ensinar. Você tem que se adequar, se adaptar e mesmo memorizar. Tá? Então, aqui nós encerramos. Essas regras todas, elas só se tornarão íntimas se vocês repetirem, voltarem, repetirem. E principalmente, o que é mais interessante e mais empolgante, ler o texto hebraico, que é o objetivo. Né? A ideia não é decorar tabela de verbo, é porque não é cansativo e desanimador. Mas realmente a leitura do texto você começa a perceber, e volta a dizer, é muito calo. É calo e depois pielo. E não são formas difíceis de se identificar. Aí, lógico, tem uma ou outra situação aí de tipo aelon e fio, não falo que é mais difícil, mas aí são casos, questões pontuais. Ok? Então, voltando aqui no verbo hebraico, resumo de tudo. O verbo, em regra, tem 3 consoantes. Como é que eu conjugo o verbo? Eu vou acrescer um prefixo ou um sufixo, ou os dois. No perfeito, não tem prefixo, só sufixo. No imperfeito, tem prefixo e tem sufixo.
O perfeito e imperfeito, o perfeito traz a ideia em regra, sempre a regra, né? Tradução não é uma ciência exata, a tradução é uma arte, ok? Envolve um contexto, mas a regra é que o perfeito traz a ideia de uma ação acabada, completa, por isso que se diz perfeito. O imperfeito é uma ação incompleta, ok? Além dessas formas, tem a forma imperativa e nós temos os troncos. Lembrando que a questão de passado, presente e futuro, como nós temos no português, não importa tanto. Essa ideia não existe no hebraico bíblico, certo? Aí eu tenho, então, esses 7 troncos. O calo, que é o mais simples, é o ativo. O passivo seria o unifalo. Piel, pual, itpael traz a ideia de uma ação intensa, sendo que o piel é o ativo dessa ação intensa. O pual é o passivo dessa ação intensa. E o itpael é o reflexivo dessa ação intensa. Aí eu tenho os 2 causativos. Ifil, que é o ativo, e o ofalo, que é o passivo. Ok? Então, vale a pena agora. Não tem a gramática, não tem problema. Você pesquisa, você acha na internet tabelas do verbo com conjugação. Você encontra na internet. Como vocês já leem o hebraico, vocês vão ver a tabela, vocês vão conseguir ali ler. Ok? Alguma dúvida, Ok, Ivelto? Glória? Acho que as tranquilo. dúvidas aparecem mais quando a gente está fazendo a própria leitura, né, do Sim, texto, sim. porque, assim, na teoria a gente parece que está entendendo. Agora, Sim, na prática da leitura do texto é que começam, porque aí a gente sim, tem que lembrar de todas essas coisas sim, na hora da leitura, né? E aí sim, realmente aparecem as dúvidas. E sim. realmente é como você falou, é a leitura que precisa ser praticada para a gente conseguir absorver essas coisas todas, Sim. né? E eu digo para vocês o seguinte, eu estou à disposição, certo? Porque se vocês vão prosseguir, agora que vai começar realmente a jornada, né? Eu fico Uhum, à disposição, uhum. dúvida, é, Ah, ok. você pode mandar no WhatsApp, assim que possível eu respondo, até porque me ajuda, às vezes eu vou num ponto, você manda uma questão, eu já sei, já te respondo, às vezes peraí, eu não tenho certeza, não lembro, vou lá, pesquiso, ou alguma coisa que as pessoas me perguntam que eu nunca nem pensei naquilo, né? Só que pergunta Uhum, interessante, eu nunca nem me atentei naquele detalhe, então as suas perguntas e dúvidas me ajudam também, tá tá? ótimo. Ok, e volto Tá a dizer, ótimo, professor. para não Obrigada. se perder tudo para vocês não perderem tudo que aprenderam até agora, nos próximos 3, 6 meses, vocês têm que ler a Bíblia. Você Sim, não vai perder. sim. Nem que seja pegar Uhum, ali um salmo, né, ou ficar ali uhum, batendo ali no Gênesis, certo? Às vezes uhum. você pega um capítulo que você já leu, lê de novo. Às vezes você está meio Sim, desanimado de ficar ali, né, catando milho para traduzir. Pega um capítulo que você já traduziu, volta nele. Você vai perceber que não vai lembrar de tudo, mas você já flui mais. Você vai se uhum, tornando fluente na leitura, uhum. ok? Tá ótimo. Ok, tá Ok, ótimo. Então tá, gente, eu agradeço muito, foi uma bênção esse período, tá? Nós é que E agradecemos. Foi muito é, bom mesmo, professor. gostei Nossa, aprendi demais. demais. Que bom. Aprendi muito. Obrigada mesmo por essa disponibilidade, né? E para mim é foi. uma honra e pretendo retomar essas aulas, não nesse semestre, mas aí conforme Deus permitir, quero retomar, ok? Aí vai continuar essa, ou vai voltar para o básico, Então, ainda não pro... sei, aí só Deus que sabe. Vai depender Ah, aí tá. da demanda e tal. Uhum. Mas as duas situações vão acontecer uma hora. Ou eu voltar para o básico ou dar continuidade. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá joia, professor. Muito Tá obrigada. joia. Deus abençoe. Foi Obrigado. muito Amém, Deus bom. abençoe. Amém. Até Deus mais. Estou à abençoe. disposição. Fico na guarda aí das questões. Tá joia. Vai receber. Tá joia. É, vou aguardar. Tchau, tchau. Até